Aí o outro diz: pastor, eu tive tentações terríveis e cedi. Pastor, eu cheguei perto de cometer adultério com alguém lá do meu trabalho, da minha vizinhança, sei lá, cheguei muito perto. Tu sabes disso. Quer dizer que eu não fui atendido quando eu pedi por proteção moral? Senhor, eu andei frio espiritualmente boa parte do ano, tu sabes disso, e eu pedi para ser mais quente contigo. Quer dizer que eu não fui ouvido? Perguntas ótimas, pertinentes, porém de respostas muito complexas, porque dependeriam de cada caso, não há uma resposta geral que dê para todo caso. Para começar, é preciso verificar se você tomou providências que indiquem seriedade no seu pedido. Como assim? Você trabalha de noite, vai para casa de madrugada, perigosíssimo o lugar que você mora, e você pede a Deus proteção. O outro pede a Deus proteção, mora vizinho, outro lugar perigoso, só que ele chega em casa 1h da manhã, porque está na casa dos amigos, vendo um vídeo, batendo papo e tal, e poderia tranquilamente não andar tão perigosamente na rua. Um não tem o que fazer, porque está empregado, é a necessidade que ele tem. O outro pede, mas tem total liberdade de mudar aquele hábito. Estou dando só um exemplo. O outro pede proteção na rua e atravessa a rua sem olhar para ver se vem carro, eu pedi proteção. Então a primeira coisa que teria que ver é a seriedade do seu pedido e o quanto você está contribuindo dentro da sua limitação, mas o quanto você está contribuindo para mostrar que você, da sua parte, está tentando de fato evitar perigos e situações tais, e que você está pedindo a Deus: me protege moralmente. E todo dia passa na banca de revista, que você sabe as revistas que estão lá expostas, e você insiste em ir naquele mesmo lado da rua, mas no outro lado, na calçada do lado oposto, não tem banca. Aí você passa naquela banquinha e os olhinhos vão direto, vamos ver se já mudou a revista da semana, já mudou a moça da capa, e pedindo a Deus proteção. Opa, minutinho. Então a primeira coisa que teria que verificar é a seriedade do seu pedido, a genuinidade da sua vontade realmente de ter a ajuda e a proteção de Deus. Mas vamos tomar como princípio que você sim tomou providências sérias e evitou andar de madrugada nas ruas, podendo evitar, mudou de calçada para não ver aquela banca, tudo bem. Então, pastor, responda a minha pergunta. Eu pedi proteção e fui assaltado e fui espancado. Fui respondido por Deus ou não? Sim e não. Você deixou de ser ouvido por Deus, claro, protegido especificamente naquela área. Você pediu proteção, Ele não deu, pelo menos naquele momento. Pode ter lhe livrado de mais 30 assaltos, mas aquele Ele não livrou, e foi muito ruim para você. Ele deixou marcas até psicológicas para o resto da sua vida. Então você deixou de ser ouvido ou não? Por um lado, sim, Deus não lhe ouviu naquele momento, naquela situação. E não, você não deixou de ser ouvido, não. Tem um outro aspecto. Por quê? Porque eu imagino que você incluiu na sua oração uma frase que faz toda a diferença, e que nós aprendemos do Senhor Jesus Cristo: faça-se a tua vontade, não a minha. Então, se você pediu proteção física, por exemplo, e depois diz: mas Senhor, é a tua vontade, não a minha, e você foi assaltado e levou uma grande surra, então foi da vontade de Deus que naquele momento, Ele sabe os motivos, mas Ele quis que naquele momento você fosse assaltado e levasse uma grande surra. Então você foi atendido ou não? Nesse aspecto, foi atendido. Então é sim e não. Ou usando a pergunta que
que eu fiz, você não deixou de ser ouvido. Seja como for, voltando e encerrando, a ênfase que eu quero dar hoje é a orações respondidas especificamente. Eu abri um parênteses aqui para falar das aparentemente não respondidas, mas eu quero jogar a luz nas que você sabe que foi respondido. Você sabe. E se não sabe, talvez por miopia, talvez por ingratidão, por não levar a sério os pedidos que você mesmo fez. Seja grato por elas. Deus se agrada muito de gratidão. E eu encerro com uma história tocante, todos conhecem, Lucas capítulo 17, versículos 11 a 16, que deveria nos chamar muita atenção sobre essa questão da gratidão e ingratidão aos olhos de Deus. Lucas 17, 11 a 16. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Senhor, aliás, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? 90%. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós vemos 2 sentimentos no Senhor Jesus Cristo. Primeiro, grande alegria pelo que mostrou gratidão a Ele. Segundo sentimento oposto, grande tristeza, mágoa pelos que não voltaram, demonstrando ingratidão. Proporção 10% contra 90%. Nós somos ingratos por natureza. Pior que não é nem uma ingratidão muito consciente, dizer assim: eu pedi a Deus isto, ano passado Ele me deu, mas afinal de contas eu sou filho dele, eu trabalho muito para Ele, dou um dízimo alto e tal, não sei se precisa agradecer não. Não, o crente não pensa assim, absolutamente, não é assim. Assim é muito fácil. O diabo é muito mais sagaz quando nos tenta. Então não é uma ingratidão grosseira como esta que eu imaginei aqui. Não é assim que nós fazemos. O pior é quando vem a sutileza, é quando nós não prestamos atenção para o que Deus vem nos respondendo ao longo da nossa vida. Não prestamos nem atenção para lembrarmos que fomos atendidos. Essa é a ingratidão mais profunda, mas na base. Eu não sei se aqueles 9 ex-leprosos pensaram: rapaz, poderia agradecer o mestre, né? Não, eu vou nada, não, ele cura todo mundo, eu sou mais um e tal, sei lá o motivo que ele arranjou. Não, eu vou não. Pode ter havido assim, mas talvez desses 9, vários não tenham nem pensado. E vocês acham que eles deixaram de ser ingratos porque não pensaram? Sabe o que eu tenho percebido? Especialmente na geração mais nova de hoje? Desligamento das coisas. Não pensei. Eu nem notei. Como se isso explicasse a falta de atitude correta.
que deveria ter diante de Deus. Não pensou por quê, hein? Você não tem uma cabeça dentro dessa, não tem um cérebro dentro dessa cabeça? Você não tem o Espírito Santo que habita em você, sendo crente? A Bíblia não manda a gente estar todo tempo pensando nas coisas que são do alto, orar sem cessar, ligados nas coisas de Deus, ligadíssimos. Aí acha quase charmoso dizer que é desligado. Eu nem pensei nisso, marquei e não fui, nem avisei que não fui, pedi, recebi, nem me lembrei que pedi, nem nada, e vai tocando a vida um momentinho. Você pode manipular Deus desta forma? Não pode manipular nem os irmãos, nem os inimigos. Nós não devemos manipular, porque isso não é amor. Quanto mais um Deus todo-poderoso desse. Então a quantidade de vezes que você já magoou este Deus e eu, com esse tal desse desligamento, que talvez tenha acontecido com vários desses 9, se não todos, não sei, mas é grave. Não pense que você está isento, que você é uma pequena vítima de uma má memória, é vítima de uma maneira assim meio avoada de viver e tal. Você não está isento, não, porque Deus não é avoado, não. Ele é ultra, hiper, mega detalhista. Os fios do seu cabelo, dos seus cabelos estão contados. Não cai um passarinho que não seja por permissão dele. Ultra detalhista. Ele vai dar, todo ser humano vai dar conta de tudo que fez diante dele. Nossos pecados estão perdoados em Jesus Cristo, graças a Deus, nós crentes, mas nós vamos prestar contas diante de Deus, não para a questão de vida eterna, que já temos o sangue de Cristo nos lavado e já fomos submergidos na pessoa de Cristo, mas nossos pecados nos perturbam ainda no dia a dia. Haverá o tribunal de Cristo de crentes para efeito das nossas obras. Então não é tão assim, estou salvo, acabou, agora é só esperar chegar a morte e pronto. Não é bem assim. Leve mais a sério o seu relacionamento com Deus. A intensidade com que você pediu a Deus na hora da tristeza, do desespero, da mágoa, aquela intensidade leve para o dia do agradecimento. Agora, se tiver lágrimas, não é mais de tristeza, é de alegria, mas com lágrimas ou não, mas que você esteja vibrante de coração, como você estava vibrando, mas de tristeza, sofrendo intensamente, vibre, se alegre intensamente a Deus, agradecendo pelas coisas que Ele tem lhe dado especificamente. Procure fazer uma lista, se for o caso mesmo, escrever uma relação ou na sua mente: Senhor, obrigado por isto, obrigado pelo sonho que tu me fizeste revelar, obrigado pela ordem ao peixe de me jogar fora, obrigado por ressuscitar um morto. Senhor, eu não pedi essas coisas, mas eu pedi isso e tu me deste, graças te dou. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos a menos exercer gratidão diante de um Deus tão poderoso, tão grande. Muito obrigado, Senhor, pelas coisas que tu nos deste especificamente e nos respondeste de uma maneira muito clara, direta. E as que tu não respondeste, ainda fica a teu critério, que é santo. E as que tu visivelmente não nos respondeste ou permitiste o contrário do que nós pedimos, louvado sejas tu, e como já expliquei, entra naquela categoria da tua vontade, santa, mas muito misteriosa aos nossos olhos, que nós não saberíamos explicar cada detalhe de cada decisão tua, mas mesmo assim devemos ser gratos em toda e qualquer situação. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e agradecemos.